Muita gente me fala, Natanael, profetizaram para mim isso. Como saber se é de Deus? O que eu faço? E já vi gente atordoada, atônita, chorando, perplexa. E outros iludidos, alegres por uma profecia. Como saber se uma profecia é oriunda, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Nós precisamos ver isso porque estamos no meio a uma grande bagunça, principalmente nesse meio gospel, onde tantos aproveitadores que se dizem profetas estão anunciando coisas que não procedem. E nós temos que estar alerta. Já recebi muitas profecias que se cumpriram, como também um monte de coisa que tive que jogar fora. Temos o poder de julgar e analisar se essa tal profecia é de Deus ou não. Em primeiro lugar, eu posso falar abertamente. Queridos, a palavra é a maior profecia. Desde Bereshit a Apocalipse, nós temos um contexto sobrenatural, um conteúdo, um compêndio de livros que são proféticos, livros que falam de tudo que é revelação de Deus para a humanidade, tudo que precisamos no quesito salvação, unção, prosperidade, o que é a igreja, o que é o povo de Israel, o que é promessa, tudo está na palavra de Deus. O problema é que muita gente hoje em dia quer viver iludido com certas coisas promovidas por emoções humanas e não conhece o poder das Sagradas Escrituras. Quanta gente ignora a palavra, quanta gente atrás de profetas, de profetadas, de palavras, de frases bonitas, de ego, e não conhece o poder das Sagradas Escrituras. Muita gente não sabe a riqueza que elas possuem e vive, logicamente, numa água rasa espiritualmente e não tem compromisso com o Eterno, porque quem tem compromisso com a palavra tem compromisso com o próprio Eterno e vai descobrir o que o Eterno quer fazer na sua vida. Agora, lógico, eu sei que o dom de profecia está escrito claramente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e falou sobre esses 9 dons, e temos aí línguas estranhas, temos a tradução de língua e temos a profecia. São os 3 dons que falam sobre essa revelação através da dicção. Temos dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito e dom de cura, operação de maravilhas, operação de fé, enfim, são dons espirituais. E lógico, esse dom está presente. Então, sempre vamos ter 2 extremos. Gente que se entrega demais para esse tipo de movimento, entre aspas, por favor, profético, unção profética, mover profético, encontro de vasos, já vi? Encontro de vasos proféticos. Meu Deus, tanto vaso aí que falta conteúdo para tanto vaso. Vi tanta coisa assim. É um horror como a igreja hoje está despreparada. Como também tem os mais tradicionais que dizem, não, a profecia já acabou. Os tradicionais sempre vão dizer, não, isso já terminou, isso é bagunça. Não, querido, o dom profético ainda existe no meio da igreja. Por favor, nós precisamos entender isso. E eu entendo o que é profecia, recebi muita profecia de Deus, lógico, com base no poder da doutrina da palavra de Deus. Então, primeiro conselho que eu dou para quem está apavorado, você já leu a palavra do Senhor? Você já esquadrinhou as Escrituras hoje? Você já leu pelo menos desde Gênesis, Bereshit até o Apocalipse? Você entende qual é o plano de Deus para a sua vida? Porque você está tão abalado por uma profetada ou por uma tal profecia que vai talvez mudar o rumo da tua vida. Agora, você tem a habilidade de encontrar nas Escrituras o rumo do teu viver e o plano divino para a sua vida? Aí que está. Então, vemos hoje em dia muita ignorância em relação ao que é a palavra de Deus. A palavra é a maior profecia. Tenha certeza disso. Jamais eu posso aceitar, ponto número 1, já que eu posso falar aqui. Primeiro, não posso aceitar qualquer profecia que não seja inspirada pelo Espírito Santo. E para que haja uma prova, a primeira prova posso falar é que ela tem que estar de acordo com a palavra. Eu não posso receber qualquer profecia, revelação, se não está de acordo com a palavra, porque a mente do homem, ela é hábil para criar, para fazer um monte de coisas. Então, ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, por exemplo, eu não posso aceitar uma profecia que será provando imoralidade, por exemplo. Você sabe que desde Gênesis até Apocalipse, a imoralidade é reprovada, o pecado, a imoralidade, qualquer coisa é imoral. Nem vou citar aqui, mas vamos supor que numa profecia haja aceitação da imoralidade. É um exemplo, gente. Com certeza essa profecia não é de Deus,
não é por inspiração divina, porque já está contradizendo a palavra de Deus. Ou qualquer tipo de profecia, por circunstâncias, devido a essa cosmovisão que temos hoje em dia no mundo, venha falar algo que contradiga a linha de pensamento profético desde o princípio até o Apocalipse. Você sabia que há profecia de que o mundo de fato vai terminar. Nós vamos sempre ver tudo caminhando para um fim. Então, se alguém mudou essa rota, peraí, então não posso aceitar essa profecia, porque está mudando essa rota, está mudando aquilo que já foi predito segundo a inspiração e reconhecimento canônico aqui das Escrituras, gente. Então, nós vamos ver muitas surpresas e hoje em dia as pseudo-religiões cristãs têm muito isso, de mudar o contexto. Não, agora não vai ser mais assim. Tome cuidado com isso. Então, não podemos aceitar algo que contradiga as Escrituras, nem mude o quadro, o curso, na verdade, daquilo que já foi predito no que é se referindo aos tempos, o plano de Deus para a humanidade em si. Isso já está revelado, fecha-se com o Apocalipse, a revelação. Tá bom? Então, você veja bem, por isso há necessidade de ter uma base, uma plataforma estrutural, segundo as Sagradas Escrituras, doutrinariamente, para que eu possa analisar, né? Analisar. Seja como os bereanos, que analisavam tudo nas Escrituras. Olha que exemplo lindo. Os bereanos sempre estavam lá, analisando se estava escrito em todo esse contexto sagrado da palavra de Deus. Tá bom? Então, eu preciso saber que essa profecia tem que ter essa base. Segundo, você tem que analisar se isso vai se cumprir ou não. Se é uma profecia circunstancial, específica, né, para a vida de alguém, por uma situação, isso existe, claro que existe. Muita gente diz, não, Deus nunca vai se ocupar de uma pessoa para falar o que vai acontecer amanhã, a próxima semana, ou se referindo à vida pessoal de alguém. Claro que sim, isso existe. Nós temos um exemplo, posso citar em Atos, quando Paulo ia subir para Jerusalém, se levantou Ágabo, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, Ágabo, ou o nome do profeta, Ágabo, e esse profeta falou algo pessoal para Paulo, circunstancial, específico, e pegou ainda o cinto de Paulo e amarrou as mãos. Olha que absurdo, qualquer um poderia falar, isso é mover humano. Não, existe a profecia. Ágabo era profeta. Atos 21, 10 e 11, e diz que assim vão fazer com você, e era tomado, e todo mundo queria impedir que Paulo subisse para Jerusalém. Paulo recebeu a profecia, embora era uma profecia de dor, de algo ruim que iria acontecer, aparentemente Paulo podia talvez ter desistido, mas ele subiu, ele sabia que havia um propósito de Deus nisso. Esse próprio Ágabo, em Atos 11, 28, ele profetizou fome e diz que viria tempo ruim. E é isso que muita gente não entende, porque, olha, preste atenção, há muita gente que pensa que profecia é só coisinha linda, olha, eu vou te abençoar, e tem seguidores desse tipo de profeta, eis que estou abrindo portas de bênção. Sim, Deus já profetizou, usou alguém para profetizar isso, e se cumpriu no tempo certo. Eu te digo, já vivi isso, como Deus já me usou para profetizar coisas lindas e maravilhosas, coisas ocultas, coisas que só a pessoa sabia. Eu sei o que é a profecia, eu sei o que é essa revelação. Só que também sei que a palavra de profética ou a revelação profética pode ser exortação, pode ser anunciar algo ruim que vem. Algum tempo atrás, Deus me tomou em profecia e comecei a anunciar um versículo que Deus me destacou em Joel, capítulo 2. Diz, chorem, chorem, sacerdotes e ministros do Senhor. Chorem, era para chorar. Muita gente não entendia, você está louco, só fica anunciando esse versículo, olha, se preparem, vem um tempo difícil, vai acontecer, e todo mundo cantando vitória, levantando bandeira. Lógico, a gente chorou, clamou para isso, mas se cumpriu, e muita gente não quis, até me bloqueou. Gente, falei coisas seríssimas, e tem gente que não sabe que a profecia pode ser para exortação. Você vai ver em 1 Coríntios que Paulo fala que a profecia pode ser para edificação, pode ser para corrigir, para exortação. São três coisas. Depois já vou anotar isso aqui, ou vai estar no PDF. Edificação, exortação. E ao tempo pode ser para consolar. Então eu preciso entender que uma profecia pode ser para exortar. E aí você vê o caráter de uma pessoa, porque tem gente que não aceita ser corrigida, não aceita ser exortada pela profecia. E Deus já me usou para revelar pecados. E me tomou de uma forma absurda
E eu me lembro de uma vez uma pessoa que Deus me mostrou claramente, assim, claramente que essa pessoa estava num adultério terrível. Não era adultério, é adultérios. E Deus me usou de uma forma veemente, a pessoa ouviu, ficou pálida. Depois ficamos sabendo o que ele fazia na igreja com as irmãs, é algo horrível. E todo mundo falou, meu Deus do céu, se cumpriu a profecia e veio à tona. E esse ministério se destruiu. Isso pode acontecer? Claro, aqui vemos Ágabo profetizando algo circunstancial, algo se referindo a uma pessoa específica e a um ato específico. Existe essa profecia. Como também coisas maravilhosas. Então, muita gente pensa que profecia é só bênção. Não, haverá exortação. Repito, quando você corrige alguém, mostra o pecado e errado, você vai ver o caráter dessa pessoa. Alguém já me disse, como é que Davi pode ser o homem segundo o coração de Deus, sendo que ele fez tal atrocidade, mandou matar um homem, adulterou? Como que pode? Algo tão horrível. Mas Davi nunca mais adulterou e nunca mais mandou matar alguém. Davi, ele se arrependeu perante Natã, que era o profeta. Ele disse, tu és esse homem. Davi podia se revoltar e mandar matar Natã, porque estava afrontando ao rei. Mas Davi se arrependeu. Eis aí alguém que tem caráter. Porque tem uma ala da igreja que odeia profeta, detesta profeta, deleta, quer matar profeta, quer acabar com os profetas. Mas na verdade é falta de arrependimento e falta de caráter. Tem muita gente na igreja, pastor, bispo, apóstolo, desculpe a palavra, safado, sem vergonha, sem escrúpulos, sem moral, porque criou um império, se sente orgulhoso e pensa que ele é maioral e que Deus não pode abatê-lo. Deus abate sim. Então há muita gente que não vai aceitar. Não vai aceitar a profecia de exortação, de revelação de pecado, de coisas malignas. E Deus exorta sim. Deus não vai, talvez, pisar em alguém. Não, mas Deus expõe sim. Muita gente, Deus não expõe ninguém. Claro que Deus expõe. Deus expõe. Deus expõe. Já vi Deus expor. Posso te provar por dezenas de passagens que Deus expõe sim. Deus expõe pessoas, Deus coloca em aberto aquilo que está em oculto, Deus expõe sim, tome cuidado, porque isso é maligno. E há muita gente brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com a profecia, desprezando a profecia, rejeitando a profecia. E eu não posso aceitar isso. Não posso. As pessoas querem maquiar-se perante a falta de arrependimento. Querem maquiar-se perante uma podridão que às vezes está começando com algo tão simples, porém se esqueceram que Deus corrige e dá tempo. Para quê? Para a pessoa se arrepender. Olha só, edificação, exortação, exortação e consolação. Consolo. São três coisas. Lê lá em 1 Coríntios 14. Você vai ver no versículo, ali em 1 Coríntios 14, 13. Perdão, 14:3. 14:3. 1 Coríntios 14:3. Vê lá. E você vai ver no capítulo 14 toda a estrutura como profetizar. E Paulo desejava que todos profetizassem. E aos faladores de línguas, tomados com línguas, que traduzissem. Eles podem se edificar a si mesmos, mas que sejam usados para edificar a igreja, que será algo produtivo, não é somente emitir som, blá, 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 e ser edificado e não edificar a igreja. A pessoa pode se edificar, sim, então, se edifica em oração, glorificando. Agora, tem que haver tradução, por isso Paulo destaca a profecia como o maior dom, por quê? Porque ela vai edificar, vai trazer mensagens do céu e ninguém pode te privar disso, tá bom? Agora, que tem uma ala da bagunça, claro que tem, em todo lugar. Em qualquer área do mundo, em qualquer segmento do mundo, você vai ver sempre o que trabalha certo, o que vive a coisa certa e o que vive na bagunça, eu não posso julgar. Então, a maioria dos tradicionais diz, não, isso aí virou bagunça. Sim, há muita gente que nunca leu Bíblia e está profetizando. Tem gente que nunca teve intimidade com esquadrinhar as escrituras e anda profetizando, e falando um monte de besteira, movido por emoção. Agora, tem profecia que exorta, que vem para dividir, vem para demonstrar o pecado, e a advertência. Mas o que é mau caráter vai odiar a profecia, vai odiar o profeta e vai odiar tudo aquilo que vem de Deus. Agora que tem, como eu falei, gente bagunçando com isso, fazendo um monte de arruaça, o que é santo, um dia vão dar contas a Deus. Lá em Deuteronômio 18 diz que o profeta que proferir mentira vai morrer. Vai morrer. Agora vamos ver se vai se cumprir ou não. Vamos ver se vai se cumprir ou não.
Então, tempos difíceis temos aí pela frente, onde a profecia vai ser rejeitada. Paulo fala abertamente sobre profetas. Desde o passado, nós vamos escutar, ver nas Escrituras a palavra revelação, profeta e vidente. Temos aqui algumas palavras que eu anotei como profeta. Olha, em hebraico. Primeiro é Navi. Navi é profeta. Nun, Vet, Yod e o Aleph. Temos Roé, esse aqui é profeta. Profeta. Temos o Roé, Resh, com pontuação para o Aleph, com pontuação para E, e o E no final. Que seria vidente, aquele que vê. Vidente. Você vai encontrar em várias passagens essa palavra Roé, o vidente. Vamos diante do vidente, está lá em primeira som, é a primeira vez que aparece essa palavra. Aqui temos a palavra nevoar, profecia. Nevoar, nevoar, que é profecia. Deriva da palavra Navi. Lembra da subdivisão do Tanakh, que é Torá, Neviim, Ketuvim. Neviim seria profetas. Está aí o compêndio de todos os livros chamados Os Profetas. Você vai ver todos esses profetas. E os escritos, Ketuvim, escritos, que seria Provérbios, Salmos, os escritos, e também a própria Torá, que seria o Pentateuco, chamado Pentateuco. Então, Torá, Neviim, profetas e Ketuvim. Aqui, nevoa é profecia, tudo deriva da palavra Navá. Navá, que é quando você fala com inspiração. Fala com inspiração. Quando você vê algo, esse horror é ver algo que ninguém vê. Você está vendo algo que ninguém vê. Ninguém está vendo. Então, temos base bíblica desde o passado para ver profetas, videntes e gente tomada por essa unção profética. Agora, nos dons, nós vamos ser para a igreja. Gente, para de falar que isso acabou, porque não é pela bagunça de muitos, pela irresponsabilidade de muitos, os que vivem a verdadeira profecia, às vezes são desprezados, são banidos, mas a verdadeira profecia ainda continua. Primeiro, com base na palavra, a maior profecia, e o dom de profecia que vem para exortar, que vem para edificar, algo que acrescente, na igreja vem para consolar. E com certeza na exortação vem a repreensão. Você gosta de ser repreendido? Ninguém gosta, mas é necessário. E às vezes quando persistimos no erro, e vi muita gente que persistiu no pecado, Deus a exortou com profecia. E ainda trouxe juízo. E o juízo veio. Quanta gente que eu vi e não se arrependeu. Quanta gente que eu mesmo fui usada para repreender, para avisar, e não se arrependeu. Quanta gente vi na igreja que profetas ungidos, conhecidos e reconhecidos porque viviam a palavra e eram usados nessa profecia, anunciaram, e muita gente os desprezou. Profetas do caos, já viu esse termo? Profetas do caos, tem muito aí bonzão falando profetas do caos, mas cuidado porque há coisas malignas que virão e profetas estão sendo usados para falar e confirmar aquilo que a palavra diz. Nós precisamos, em primeiro lugar, viver uma vida de santidade à luz da palavra, com base na palavra, e vivermos a cada dia nos afastando de toda coisa maligna, de tudo aquilo que não provém de Deus. E Deus com certeza confirmará o que é promessa de Deus na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa viver a cada dia com base na palavra, em santidade, e dias santos e gloriosos virão. Embora o mundo esteja de ponta cabeça, será uma bagunça, haja guerras, rumores de guerras, ainda que os mares se levantem, se revoltem, Deus é contigo. A promessa é: Deus te guardará e te abençoará. Que Yeshua te guarde e te abençoe até o fim. Um abraço e um beijo no coração.